Olá, aliançado, graça e paz, aqui é o pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao EbaeCast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura, e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo de número 1, Antigo Testamento aí. Antes da gente ler o texto, eu queria só introduzir o assunto aqui sobre Oséias. Hoje a gente vai falar um pouquinho de Oséias profeta, do casamento dele, ok? E como que foi a situação, um relacionamento meio que conturbado, né? A questão de Oséias. Quantos aqui conhecem o profeta Oséias? Alguns, né? Você já ouviu muito um texto de Oséias que diz, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece. Foi o Oséias que falou isso. Então eu imagino que muitos aqui não sabem quem é Oséias, mas já ouviram esse texto do livro de Oséias. Quem é Oséias? Oséias é um profeta do Antigo Testamento que ele fez parte e vivenciou no tempo do Reino do Norte. Quando Israel foi dividido, o Reino do Norte, Reino do Sul, o profeta Oséias, então, ele fica no Reino do Norte. E ele, então, vai passar por uma série de reis ali, e a situação na qual ele está inserido, irmãos, é caótica. Por quê? Israel, quando divide o reino, e aí Israel começa a ter umas questões, conflitos geográficos, políticos, enfim, o que vai acontecer? O povo começa a se misturar com outros povos, povo cananeu, povo assírio, e não sei quem mais, enfim, começa a existir uma mistura de povos, e essa mistura trouxe consequências no estilo de vida do povo de Israel. O povo começou então a viver outras culturas. Se você vive outra cultura, automaticamente você vai começar a participar de outras festas, você vai começar a vestir outras roupas, comer outras comidas, outras bebidas, e isso não ficou só no âmbito cultural, não, no âmbito espiritual. Lembra de Acabe, casado com Jezabel, aquela mulher esquisita? Cultuavam Baal, rei de Israel, o rei de Israel, o reino de Israel. Baal era um dos deuses adorados. Esse é o ambiente do profeta Oséias, que ele vai estar vivendo ali, quando Deus chama ele para o ministério. Israel está corrompido na sua relação com Deus, relação essa de aliança. Por quê, irmãos? Porque Deus levanta para si Israel como povo, ok? E no Moriá, no Monte Sinai, ele estabelece a antiga aliança, o Antigo Testamento, a aliança lá com a lei de Moisés. Ele então estabelece a aliança com o povo de Israel, e ali então o povo, eles têm agora uma aliança perpétua com Deus. E se a gente fosse trazer para um simbolismo figurativo, é claro, Deus marido, Israel esposa. Ali nós temos então, entre aspas, o casamento de Deus com a nação de Israel. Deus é o marido, Israel é a esposa. No Novo Testamento não é diferente, na Nova Aliança. Cristo é quem? O noivo. E a igreja é a noiva. Então nós temos aqui esse paralelismo entre o Antigo e o Novo Testamento. E no Antigo Testamento temos aqui então, Deus com o povo de Israel, casa-se com eles, entre aspas, se eu pudesse assim dizer, quando estabelece uma aliança com eles, aonde? Lá no Monte Sinai. Esse é o cenário, o povo imerso. E toda essa vivência espiritual, religiosa, irmãos, ela é tão caótica, tão preocupante, porque o que vai acontecer naquela época? O povo, eles erguiam templos, estátuas, imagens, e o que acontecia? Principalmente o culto a Baal era muito voltado à fertilidade. Baal era considerado um deus da fertilidade.
Eles acreditavam que a chuva, por exemplo, que caía sobre a terra, era Baal fecundando a terra. Quem sabe um pouquinho aí de educação, como é que eu posso dizer para não ficar preocupado com a internet aqui hoje? Você sabe o que eu estou querendo dizer. O negócio lá, né, tal, de Baal teria lá relações com Astarote, que é uma deusa, e que a chuva é a fecundação dele na terra. Vocês estão me entendendo aí, né? E aí o que acontece? Amém, querida, amém, para com isso, amém. Está entendido, né? Está nem entendido, Natália. Então o que acontece? Eles apropriavam-se de Baal como deus da fertilidade. Por isso, existiam sacerdotisas e sacerdotes cultuais nos templos. O que era isso? Mulheres e homens que tinham relações sexuais com homens e mulheres, a fim de consagrá-los, abençoá-los em termos de fertilidade, provisão, prosperidade. Então essas sacerdotisas e sacerdotes cultuais no templo eram na realidade prostitutas cultuais, tanto homens quanto mulheres. E aí então esse é o cenário. Deus vai levantar Oséias. Para quê? Para Oséias alertar o povo. Porque, irmãos, diferente do que muitas pessoas pensam, imaginam, ministério profético, fulano é profeta. Se você for analisar ministério profético na Bíblia, como profeta, ele tem visões, revelações acerca do futuro, muitas profecias sobre Cristo tiveram, muitas outras profecias. Profeta é diferente do que as pessoas imaginam, que esse negócio de ficar revelando identidade, CPF, obra de macumbaria. Profeta não é isso. Profeta, biblicamente dizendo, não estou falando que não seja, do cara, né, mostrar e apresentar uma obra que foi feita, e isso acontece, Deus mostra, mas confunde-se hoje o ministério profético achando que é só isso. Ministério profético, quando Deus levantava os profetas, era para quê? Para alertar o povo, que o relacionamento com ele estava em conflito, que o relacionamento com ele deveria ser restaurado. Deus levantava os seus profetas para alertar o povo o seguinte: é necessário que haja um conserto, porque senão virá o juízo. Os profetas, na maioria das vezes, eles se levantavam dessa forma. Então Deus vai levantar o profeta, só que, diferente de outras vezes, Deus vai usar o profeta Oséias de forma diferente. Ele vai falar com o povo de forma diferente de outros profetas. Deus, se você olhar, principalmente no Antigo Testamento, Deus tem um negócio de fazer uns trem esquisitos. Mandou um profeta ficar andando sem roupa, mandou um outro profeta fazer isso, aquilo e tal, e ele vai pedir com que Oséias se case com uma mulher que não é aquela mulher de um padrão moral como todo mundo imaginava, ok? Fica aqui um para casa para vocês, leiam o livro de Oséias em casa. Nós não vamos poder ler todo o livro, vamos ler aqui algumas partes, mas fica para você entender, e eu imagino que a exposição que eu fizer aqui hoje, você vai compreender que o livro de Oséias, ele não é somente um livro de alerta, de profecia, que o profeta está trazendo, mas na realidade é uma história de amor. Amém? Glória a Deus. Oséias, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Olha a quantidade de reis que ele passou pelos reinados dele. Só um parênteses aqui, você já percebeu, né? Quando tem um governo, muda um monte de coisa. Você imagina o que Oséias viveu durante 5 reinados aqui diferentes. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então, agora abra sua Bíblia aí no capítulo 3, mas antes da gente ler o capítulo 3, o que Deus está falando com Oséias aqui? Quase que eu falo Moisés toda hora. Oséias, ele está falando o seguinte: Oséias, você vai lá, você vai pegar uma mulher que é infiel, você vai se casar com ela. Olha o cenário, irmãos, imagina Oséias,
crente, cheio do Espírito Santo igual você, servindo a Deus, participando da célula, fazendo tudo certinho, você é aquela pessoa que vai para o céu assim direto, sem fazer escala. Aí um dia Deus vai e vira para você e fala: olha, preciso que você faça algo. O quê? Quero que você se case com uma mulher infiel. Como assim, Deus? Me casar com uma mulher infiel? O que o Senhor está me pedindo, Deus? Imagine você, irmãos, os vizinhos, né, falando: nossa, Oséias é um cara show, nota 1000, homem de Deus. Fulano, você está precisando de oração? Procura Oséias. Ele ora, a oração dele é poderosa, Deus usa ele poderosamente. E aí daqui a pouco chega Oséias, casado com uma mulher mal falada no bairro. Quem é essa mulher? Eu não vou ler aqui o texto, a sequência, no capítulo 1 vai falar. Ele vai tomar para si Gomer, uma mulher que algumas versões vai falar que ela era adúltera, outras versões vai falar que ela era prostituta. Mas fato é que ela era uma mulher infiel. Contudo, imagina-se que ele foi buscar Gomer aonde? Num prostíbulo. Só que tudo indica, pelo texto e o que se estuda acerca do texto e da época, o fato do nome dela ter sido citado, do pai dela, significa que eram pessoas de relacionamento familiar de Oséias ou da comunidade judaica. Isso é então. E o que significa isso? Que Gomer provavelmente deveria ser o quê? Israelita, porém, diferente de Oséias, que era fiel a Deus, Gomer e sua família provavelmente estavam envolvidos em idolatria. Ela estava envolvida com o culto pagão. Ela estava envolvida com outras coisas, a ponto de ser considerada por Deus como uma mulher infiel. E note você, irmãos, que idolatria não é apenas você, fulano de tal, do que é idólatra? Idolatria é servir e adorar outros deuses, não é só isso. Idolatria, note você e firme isso no seu coração. Idolatria é você colocar qualquer coisa que você deseje, sirva, adore, busque, ame, tenha paixão no lugar que é do Senhor, exclusivo dele. Você pode ser um idólatra por causa de um time de futebol. Você pode ser idólatra por causa de um relacionamento, um namoro, um casamento, um filho. Tudo aquilo que você coloca acima de Deus, ou no lugar de Deus, como centro da sua vida, é idolatria. Então, essa mulher provavelmente, tudo indica, que ela não era, nesse momento, prostituta. Eu não sei se pode ficar falando nisso por causa do YouTube, mas tudo bem. Que ela era, porque hoje muda tudo, esses termos, né, e tal. Que ela era profissional do... né? Eu estou aqui, você não sabe como que eu estou aqui hoje, né? Por causa dessas palavras. Que ela era profissional aí do prazer, do job. Do job, obrigado, Thais. Que ela era do job. Meu Deus do céu. Senhor, tenha misericórdia para chegar até o final aqui. Tudo bem. Então, tudo indica que ela não era esse tipo de profissional, mas ela era corrompida no seu relacionamento com Deus, provavelmente ela e a família dela. Só que Deus fala com ele: vá, tome ela como esposa, tenha filhos com ela, vão ser 3, nós vamos falar os nomes deles daqui a pouquinho aqui. Tudo está acontecendo, irmãos. Imagina Oséias, casado com uma mulher que não era bem vista na sociedade, falada no meio do povo. Agora ele casa, tem filhos, e nada está tão ruim que não possa piorar, diz o ditado popular. A Bíblia diz que um certo dia ela vai embora para viver com outro homem. Imagina o profeta, gente. Chega em casa, só os meninos, panela vazia, roupa suja. E ele fala: cadê essa mulher? A mulher foi embora viver com outro homem. Imagino eu que todo mundo, né, ficou, tá vendo? Coitado do Oséias, não merecia isso. Aí, ó, a mulher não aproveitou o que ele fez para ela, deu casa, deu comida. Ela estava eu até achei que ela era gente boa, mas estou percebendo que aquilo não valia nada. Tá vendo? Mostrou quem era. Não é assim, talvez, que as pessoas falariam? Eu se eu fosse Oséias, jamais teria se casado com aquela mulher. Aquilo não presta. Talvez seria assim. Talvez a gente pensaria assim. Só que Deus não pensa como nós pensamos. E aí Deus vem no capítulo 3 falar com Oséias de novo. Acompanha comigo.
E o Senhor me disse, capítulo 3, versículo 1, vá, trate novamente com amor sua mulher. Apesar dela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. O que é essa história aqui, irmãos? O Oséias, sendo orientado por Deus, vai atrás da mulher. Vai atrás dela, só que ele chega lá, o que vai acontecer? A mulher que antes era sua esposa, agora é amada de outro homem. Tudo indica que ela caiu num estado que agora sim ela se tornou do job. Provavelmente isso se faz por quê? Porque agora ela já não é mais livre, ela não está livre num relacionamento, ela se tornou escrava, a ponto de ter que ser comprada pelo profeta. E o profeta vai pagar o quê? 15 moedas de prata e meio ciclo de cevada. O que é isso? É a metade do preço de um escravo. O preço do escravo era 30 moedas de prata. Lembra por quanto que Jesus foi vendido? Jesus foi vendido por o preço de um escravo. Essa mulher então vai ser comprada agora, e o Senhor vai dizer para ele, ame a sua mulher, como eu amo o povo de Israel, mesmo que eles tenham se voltado para outros deuses. O profeta vai lá então, compra aquela mulher e leva embora para casa. Agora imagina, irmãos, os vizinhos. O que estava pensando de Oséias? Que antes ele era coitado. Antes ele tinha sido enganado. Imagina agora, gente. Você sabe o que ia ser, está vendo aí, ó? Olha o corno manso. Olha aí, ó, idiota. Sabendo o que fez, é otário demais, né? Bem dizia minha avó que enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé. Todo tipo de coisa que você imaginar, falariam de Oséias. Só que todo esse movimento que está tendo, é Deus falando com o povo de Israel, acerca do seu relacionamento com eles. Quando aquele texto que eu falei, Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento, esse conhecimento não está restrito apenas no intelecto, mas ele está associado a relacionamento de intimidade. Gomer casou-se com Oséias, teve filhos com Oséias, mas não conhecia Oséias. Não vivia para Oséias. Numa relação de um marido e mulher, o marido vive para a mulher e a mulher vive para o marido. E assim a gente conta sempre aqui quando celebra casamento. Ela se casou com ele, vivia com ele, mas não conhecia, até porque, sabe qual que é o nome de Oséias, qual o significado? O nome de Oséias vem da mesma etimologia do nome de Jesus. Jesus, etimologicamente, a palavra vem o Iehoshua, ou depois vai para o grego Yeshua, e o nome do Oséias é Rocheia. Basicamente é isso daqui, ó, Helena, Ellen e Leninha. Sendo que o nome Oséias significa salvação. É a mesma raiz do nome de Jesus, Yeshua, que é Javé, é a salvação. Oséias se levanta como profeta naquela época, vai tomar para si uma mulher que é adúltera, vai ter filhos com ela, vai amá-la profundamente, mesmo ela tendo falhado com ela, é Deus falando com o povo, eu sou a salvação, eu te amo, mesmo que você se volte para outros deuses, mesmo que você viva as suas próprias paixões. Deus queria falar com eles naquele tempo e usou a vida de Oséias. Eu imagino, irmãos, que Oséias não viveu dias fáceis da vida dele. Mas Oséias, ele é a expressão da graça de Deus. Por isso que eu dei um título a essa mensagem, o romance da graça.
Por quê? Porque diante de tudo, diante de todas as falhas, diante de todas as coisas que aquela mulher fez, que o povo fez com Deus, Deus não mudou o seu amor. Deus não mudou o seu pensamento. E Oséias, irmãos, note você, ele não vai apenas casar-se com aquela mulher por obediência, ele a ama. O Senhor, o conselho de Deus é, casa com ela, porque eu estou te mandando, você casa com ela. Não, você vai buscar ela e vai amá-la novamente. E vai continuar amando. Essa é a história, e é interessante porque no capítulo 1, na sequência, quando ele fala para tomar Gomer, ele fala que ele vai ter, eles vão ter 3 filhos, e Deus vai dar o nome dos filhos para eles, mas os nomes, irmãos, são exatamente expressões daquilo que poderia acontecer com o povo. É mais ou menos, você vai ter um filho hoje, e Deus falar o seguinte, aparece para você em visão, fala assim, olha, você vai ter um menino, você põe o nome dele de desgraçado. Como assim, Deus? É isso. A Bíblia diz que o primeiro filho, que veio, deu o nome de Jezreel, que significa Deus irá dissipar, dispersar. O segundo filho que nasce vai ter o nome de Lo-Ruamã, o povo não amado, ou não amado, o significado desse nome. E o terceiro filho vem com Lo-Ami, que significa povo desconhecido. O que Deus está falando para o povo naquela época? Olha, se vocês não se voltarem, eu vou dispersá-los pela terra. Eu já não vou mais amá-los e não serão mais conhecidos por mim. Por que isso? Porque a aliança foi quebrada. Lembra que eu falei que o casamento foi estabelecido no Monte Sinai? Que ali no Monte Sinai, houve uma aliança, era o casamento, é o marido e a esposa ali. No Antigo Testamento, Deus é o marido, Israel é a esposa. No Novo, Cristo é o noivo, a noiva é a igreja. Enfim, a aliança foi quebrada. Só que no versículo 10, é interessante porque Deus fala que vai mudar a sorte do povo. E ele vai dizer o seguinte, quer ver? Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia, vocês não são meu povo, eles são chamados filhos do Deus vivo. Então aqui, quando Deus, por mais que ele demonstre a falha no relacionamento do povo, ele está dando um escape. Porque Deus, irmãos, ele é imutável nos seus planos, nos seus sentimentos. Deus, quando te formou, me formou, Ele sonhou com você, projetou a sua vida, a minha vida, Ele te amou desde aquele momento que Ele concebeu na sua onisciência criar a mim e criar você. E esse amor, que é um amor de pai, é um amor que excede todo entendimento, não muda diante das nossas limitações, das nossas falhas, das nossas mazelas, das nossas traições. Digo isso porque, como eu falei aqui, idolatria não é cultuar apenas outros deuses, mas é você permitir com que o lugar que é de Deus seja tomado por outros. Quantas paixões, quantas tentações, quantas coisas para nos desviar do Senhor, para quebrar, interferir no nosso relacionamento com Ele. Eu disse aqui, Gomer morava com ele, estava à presença dele, mas não vivia para ele. Num relacionamento, queridos, é muito mais importante, não é mesmo? Essa questão da intimidade, porque é na intimidade que se conhece. Gomer vivia com Oséias, mas não conhecia a salvação. Estava lá todo dia. Graças a Deus que aqui não tem ninguém assim. Mas quantas pessoas talvez você conhece? Vai no culto, mas não conhece a Deus. Quantas pessoas estão nas células, mas não conhecem o Senhor? Quantas pessoas, elas vivem uma religião, mas não conhecem a Deus, intimamente? E às vezes estão patinando, por quê? Porque falta conhecimento, falta intimidade com Ele. E é interessante, queridos, porque historicamente, a este período aqui de Oséias, o povo de Israel viveu um período de maior prosperidade do reino.
E nós temos uma séria dificuldade para lidar com essas coisas. Por quê? Porque quando a gente está precisando de um emprego, a gente vem para a igreja, a gente faz campanha no monte, a gente faz isso e aquilo, mas quando a gente começa a ganhar dinheiro, a gente começa a se esquecer de Deus. Isso é fato. Nós temos raras exceções talvez nesse sentido, mas nós vamos trocando por outras paixões o nosso relacionamento com Deus. Eu disse aqui, pode ser time de futebol, pode ser família, pode ser outras coisas. Mas quando a gente vai entendendo o projeto de Deus e conhecendo a Deus, Jesus disse, quando Ele veio, olha, eu vim, e a minha vinda, ela não vai ser muito boa para muitas pessoas, porque haverá inimizade entre pais e filhos. Ele não quer isso, mas há de acontecer, filhos, pais, família. Por quê? Porque um vai querer servir a Deus, o outro não. Vai criar um tipo de animosidade e tudo mais, mas é importante decidir a quem serviremos. A Mamon? A Deus? Vamos servir as relações? A Deus? Vamos servir ao dinheiro? A Deus? O trabalho? A Deus? Enfim, serviremos a quem? Deus está chamando o povo a essa época aqui com Oséias, em outras épocas, Jeremias, Isaías, Daniel, quantos profetas? O próprio Cristo, quantas vezes quis te ajuntar sobre as minhas asas. Deus está chamando o povo a um relacionamento profundo. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros pensem, irmãos, nós estamos há pouco tempo da volta do Senhor, e Ele irá chamar para si aqueles que o conhecem de forma íntima, não são meros espectadores, não são meros participantes, mas aqueles que têm vida com Ele. Porque numa relação de marido e mulher, se não tem troca de vida, irmãos, não é uma relação matrimonial. E a relação matrimonial, ela precisa ser monogâmica, isso é, precisa ser de um para o outro. Quantas paixões estão tentando tirar a gente, o nosso foco do Senhor, o nosso foco de uma relação com Deus. Inclusive, até mesmo dentro da própria igreja, todo o dinamismo de igreja, a gente tem que vigiar muito. Porque senão a gente se envolve no dinamismo das atividades e nos esquecemos no tempo de relacionamento com Ele. Nós temos que ter muito cuidado nesse sentido, mas Deus trouxe, e quando no versículo 10 Ele fala, olha, por mais que tenha acontecido essas coisas, eles ainda continuam sendo o meu povo. E esses nomes que antes apontavam para uma questão de maldição, eles vão ser trocados. Quando? Quando Oséias vai lá comprar Gomer novamente. Quando ele vai lá, irmãos, e compra Gomer novamente, e traz para sua casa, aquela que era escrava, agora se torna novamente livre. Lembra que eu falei que no Sinai, no Monte Sinai, Deus se casou com o povo, mas o povo o abandonou, o traiu, foi viver com outro homem? No Monte Calvário, Cristo foi buscar novamente a igreja, foi buscar o seu povo, foi buscar a mim e a você, pagando um preço, trazendo novamente para casa, para amar, para perdoar, e toda cédula de acusação não existe mais contra mim e contra você. O texto diz, na última ceia, ele estava ali com aquele que iria traí-lo, ele sabia que iria ser traído, vendido, a preço de escravo, mas ele se tornou escravo para que eu e você pudéssemos ser livres. Vocês entendem a profundidade disso? Desse amor? Oséias aqui é Deus, nós somos Gomer, um dia fomos Gomer, ou talvez hoje somos Gomer, se pararmos para pensar que a nossa relação com Deus está afetada por outras paixões, por outras situações, mas aí chega o dia em que nós nos encontramos novamente com Ele, quando nós compreendemos que o preço foi pago, e já não somos mais escravos, já não vivemos segundo as nossas próprias paixões. Por isso que o apóstolo Paulo dizia, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quer dizer, por muito tempo eu vivi segundo as minhas paixões, por muito tempo eu vivi segundo o meu querer. Eu acho isso, eu faço isso, eu sou dono da minha vida. Mas quando a gente compreende, irmãos, o romance da graça, o valor do sacrifício da cruz, quando nós éramos escravos e fomos feitos livres por aquele que não tinha pecado,
pecado, mas trocou de lugar conosco, a gente abre mão de tudo para falar: olha, agora já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Na hora do louvor estava falando aqui a diferença do joio e do trigo. Irmãos, a gente fala isso muito lá nas aulas do seminário, né? É chocante isso, mas entenda com todo amor e coração. Israel aqui, ó, foi o povo eleito do Senhor. Israel era para ser um modelo para as outras nações. Deus começa a olhar do céu e não reconhece mais Israel. Israel agora, ele vive como o mundo vive. Alguns mais antigos aí vão se lembrar, mas antigamente as pessoas falavam, né? Olha, fulano, antigamente era fácil conhecer um crente. Pela forma de vestir, pela forma de falar, de se comportar. As pessoas, empresários, procuravam pessoas cristãs para poder contratar. Hoje, determinados empresários falam: Deus que me livre contratar gente que é da igreja, porque você pensa que é assim, é assado. Hoje é difícil de nós identificarmos. Às vezes você está vendo lá um programa de televisão, aí está lá o cara dançando uma música, tem uma mulher dançando uma música, fazendo uma música, cantando uma música. Daqui a pouco fala assim: não, eu sou cristão. Mas como assim? Como podem jorrar 2 tipos de água de uma fonte? Como assim? Luz e trevas, como assim? E o que Deus está falando com o povo aqui é exatamente isso, é um resgate. Nós sabemos que na sequência aqui, infelizmente, o povo endureceu o coração. O povo vai ser entregue a outras nações, vão viver muito tempo submissos como escravo a outras nações. Mas Deus sempre com graça e misericórdia dá um escape. E esse escape foi consumado na cruz do Calvário. Se o casamento firmado no Sinai foi quebrada ali a aliança, ela foi legitimada novamente no Monte Calvário, no derramamento do sangue do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ali a escrava foi livre, o condenado foi perdoado, quem não era amado, é amado. Quem era peregrino, agora já não é mais peregrino, se torna de casa. Aquele que era órfão, agora passa a ser chamado filho e filha do Senhor. Tudo porque um amor foi revelado. E é interessante porque tudo isso, a Bíblia vai dizer que Oséias amou aquela mulher. Irmãos, talvez eu e você não conseguiríamos amar, não conseguiríamos perdoar, mas aqui nós não estamos falando apenas de Oséias, nós estamos falando do Deus de Israel. Nós estamos falando do Senhor, daquele que sabe das nossas limitações, das nossas falhas, das nossas traições. Há 2 semanas atrás, nós tivemos aqui uma aula inaugural com o pessoal do Portas Abertas. E o Mateus, que é um líder lá do projeto, ele veio contar aqui uma história de um pastor na Nigéria. A Nigéria hoje é o país com maior perseguição de cristãos. Eu não sabia disso, fiquei sabendo isso aqui no dia. E ele contou que um pastor que morava ao lado da igreja que ele servia, ele saiu numa viagem missionária. Quando ele voltou, ele encontrou a igreja queimada e a casa dele queimada. E quando ele começa a revirar os escombros, ele encontra lá a esposa dele e os filhos dele lá queimados. E a gente, você imagina, o cara vai revoltar, de repente vai colocar: Deus, fui fazer sua obra, o Senhor permitiu isso, aquilo e tal. E para nossa surpresa, o Mateus contou que ele disse o seguinte, que ele fazia uma oração a Deus, esse pastor: Deus, permita-me encontrar essas pessoas que fizeram isso com a minha família, para que eu possa falar acerca do seu amor, do seu perdão a eles, perdoá-los e abraçá-los. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus, às vezes a gente se decepciona com alguma coisa, a gente já quer abandonar a célula, a gente já não quer vir na igreja. E essas pessoas estão derramando a vida delas como Cristo um dia derramou, para que outros conheçam o amor dele, como um dia a gente conheceu. Mas aí eu vejo nisso daí, nas minhas fraquezas, nas minhas variações de fé, que eu ainda não compreendo o amor de Deus. Eu compreendo que eu ainda preciso me aprofundar mais nessa relação.
E irmãos, essa palavra de Osés tem falado comigo já há tempos. Por que isso? Porque um dia eu assisti o filme coincidentemente, depois eu assisti um Reels do Instagram, do Forrest Gump. Quantos aqui assistiram Forrest Gump? Alguns, né? Falar que é filme antigo, que não é não, tá? É de 90 e poucos aí, toda hora passa. Mas dentro da história lá, que é o contador de histórias, né? E é muito interessante. Tem uma história em particular do Forrest, que ele é apaixonado por uma mulher, a Jane. Quem viu o filme vai se lembrar. Se você não assistiu ainda, você vai saber. O Forrest é o rapaz, ele é o protagonista do filme. E desde criancinha, ele era todo problemático de saúde, tal. Tinha uma menina que tratava ele sem preconceito nem nada, que era a Jane, que era vizinha dele, onde ele morava. E ele, desde pequenininho, desenvolveu um amor por ela. Eles cresceram, foram para a escola. E ele falava com ela: Jane, eu te amo, casa comigo. E a Jane falava: não, eu não sou para você, eu quero viver minha vida. E ela saiu pelo mundo para viver. Entrou no movimento hippie e tal. E nisso, irmãos, ela se prostituiu, ela se drogou, ela teve muitos homens. Mas por várias vezes durante o filme, ela se encontra com o Forrest. E toda vez ele fala com ela: olha, eu te amo, casa comigo, vem para cá. E ela: não. E ela viveu a vida dela assim, muito tempo, até um dia que ela se cansou de tudo aquilo. Ela falou assim: olha, eu sei um lugar onde que eu vou ser amada. E ela vai se encontrar com o Forrest. E nisso, eles vão se casar, enfim. Assista o filme lá depois para você ver o restante da história. Mas essa história é exatamente a nossa história. Deus um dia sonhou comigo e com você. Nos formou. Nos gerou. Nos deu o fôlego de vida. Para que nós pudéssemos desenvolver uma relação com Ele de amor, agora aqui em terra, mas para todo sempre, na eternidade. Mas aí vem as coisas do mundo. A gente quer conhecer o mundo. A gente quer conhecer os prazeres da vida. A gente quer... a vida é muito curta, a gente só vive uma vez aqui. Quero conhecer outras coisas. E a gente acaba se enamorando por outras paixões. Por outros senhores. Rede social, time de futebol, enfim. E quando às vezes a gente está bem desgastado dessa vida, às vezes a gente se lembra: puxa vida, será que tem algum lugar que eu posso ir e tudo mais, que eu posso me encontrar? Aí a gente se lembra: existe esse lugar. E esse lugar é o lugar nos braços do Pai, de onde eu nunca deveria ter saído. Nessa história tem muitas e muitas falhas, muitos e muitos erros. Mas irmãos, preste bem atenção. De outro lado da história, existe alguém que é imutável nas suas qualidades, características, emoções e sentimentos, que é Deus. O noivo se mantém fiel. O seu amor se mantém inabalável. O seu perdão continua igual. E tudo que nós vivemos não afeta o seu amor dele para conosco. Eu não sei como está o nível do seu amor, o seu nível de intimidade nessa relação. Mas hoje, Deus nos trouxe essa mensagem aqui para a gente refletir nisso, para nós refletirmos e nos prepararmos, porque o noivo pagou o preço, e a noiva agora já está livre. Para quê? Para em breve celebrar com o noivo a festa do casamento. E essa festa, irmãos, está sendo preparada junto com a nossa morada. Em breve Jesus está vindo buscar a sua noiva, aquela que foi amada, independente das suas falhas, independente das suas traições, independente das suas limitações. O noivo pagou o preço pela noiva, prepara a morada e em breve está voltando para buscá-la. Não sei como você chegou aqui. Se é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. Se talvez você chegou aqui porque você um dia saiu da casa do profeta, da casa do marido, e foi viver outras coisas por causa de uma decepção, por sei lá o que é. Mas fato é, irmãos, que o convite está feito e as portas da casa estão abertas. O noivo está aguardando para hoje
trocar as vestes, trocar as sandálias, dar banho e reconfortar nos braços de amor para falar: olha, eu nunca desisti de você, eu sempre te amei. E se você abrir o seu coração a esse amor, você vai viver os melhores dias desse casamento. Como anda o seu coração? O coração de Deus permanece inalterável. Coloca a mão no seu coração e feche os olhos. O casamento que Ele propõe para nós não é só para agora, é para toda a eternidade. Talvez a gente anda se comportando como Gomer, mas hoje a salvação chegou até a casa. A salvação está na casa. O noivo está na casa. E não importa o que fizemos no passado. Não importa como nós deixamos nos levar. O que importa é que o preço foi pago. E se hoje nós tomarmos a decisão de voltar para a casa do Pai, voltar para a casa do noivo, do marido, Ele nos receberá de portas abertas, de braços abertos, para nos amar de forma profunda e intensa. Durante 1 minuto, feche teus olhos com a mão no seu coração, faça uma reflexão da sua vida e do seu relacionamento. Como anda o nível de intimidade do seu relacionamento com Ele? Jesus, com seus braços estendidos na cruz, a sua vida derramada ali, foi para declarar que Ele nos amou até o fim. E que Ele acreditava que nós estaríamos aqui hoje para receber o seu abraço, receber o seu afeto, receber o seu perdão, receber o seu conforto, para que nós possamos suportar os dias maus, para entendermos que no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Que em meio às ondas pesadas, num barco que está a ponto de naufragar, Ele não vai permitir que ele naufrague. Ele dá ordem ao mar, ao vento. Em meio às trevas, Ele se manifesta como luz. Na enfermidade, Ele é a cura. Na tristeza, Ele é a alegria. Nas trevas, Ele é a luz. No desespero, Ele é a esperança. Na escassez, Ele é a provisão. Na opressão, Ele é a liberdade. Na condenação, Ele é a salvação.